Quando a água congela, ela se expande. Para a imensa maioria das substâncias no universo, o frio diminui o volume, mas a água desafia essa regra física básica devido à forma como suas moléculas se organizam em baixas temperaturas. Dentro de uma célula humana, essa expansão silenciosa funciona como uma sentença de morte rápida. À medida que a temperatura cai, pequenos cristais de gelo começam a se formar no citoplasma. Esses cristais não são esferas suaves, segundo são agulhas microscópicas, lâminas afiadas que perfuram as delicadas membranas internas e rasgam as estruturas celulares de dentro para fora. Quando o tecido eventualmente descongela, o que resta não é uma célula funcional, mas um rastro de detritos biológicos liquefeitos. Essa característica simples da molécula de água é, hoje, o maior obstáculo invisível entre a humanidade e as viagens espaciais de longa distância. A ideia de colocar seres humanos em um estado de animação suspensa, ou criogenia, é um pilar da nossa visão de futuro. Para cruzar as distâncias interestelares, nossa biologia atual é um fardo pesado demais. Consumimos oxigênio, água e comida em quantidades que inviabilizam qualquer nave de tamanho prático para jornadas que durariam séculos. Além disso, o corpo humano envelhece, os ossos se descalcificam na gravidade zero e a radiação cósmica destrói nosso código genético dia após dia. A suspensão temporal parece ser a única saída lógica. No entanto, a ciência por trás desse processo revela que o verdadeiro desafio não está na engenharia das cápsulas futuristas ou nos reatores de energia que as mantêm ligadas. O verdadeiro limite está na física da sobrevivência celular sob frio extremo e nas consequências de tentar pausar os processos químicos que definem a própria vida. Para evitar que essas agulhas de gelo destruam o corpo durante o congelamento, cientistas em laboratórios de criobiologia utilizam um processo chamado vitrificação. O objetivo não é congelar a água, mas transformá-la em um estado vítreo, um sólido amorfo onde os átomos de água ficam paralisados antes que consigam se organizar em cristais destrutivos. Para alcançar a vitrificação, é necessário substituir grande parte da água do corpo por substâncias químicas conhecidas como crioprotetores. Esses compostos agem como um anticongelante biológico altamente concentrado. O problema crucial é que essas substâncias, embora evitem a formação de gelo, segundo são altamente tóxicas para células humanas em temperaturas normais. Para salvar os tecidos do frio, os cientistas precisam inundar o sistema circulatório com compostos químicos que precisam ser removidos imediatamente durante o reaquecimento, antes que as células retomem sua atividade metabólica normal e sofram uma falha orgânica generalizada pela toxicidade acumulada. Mesmo que uma célula individual consiga sobreviver à vitrificação e à toxicidade dos crioprotetores, um organismo complexo impõe um desafio de escala muito maior. O sistema circulatório humano é uma rede incrivelmente complexa de artérias, veias e capilares microscópicos. O revestimento interno desses vasos, o endotélio, é extremamente sensível a mudanças de pressão e temperatura. Durante o processo de resfriamento e reaquecimento, diferentes partes do corpo mudam de temperatura em ritmos ligeiramente distintos devido à densidade dos tecidos. Ossos resfriam mais devagar que músculos, órgãos internos profundos mantêm o calor por mais tempo que a pele. Essa diferença térmica cria tensões físicas severas ao longo do corpo. Os vasos sanguíneos congelados tornam-se quebradiços e podem sofrer fraturas microscópicas. Quando o calor retorna, essas rupturas causam hemorragias internas maciças ou bloqueios por microcoágulos,
impedindo que o sangue volte a circular e oxigenar os órgãos vitais de forma homogênea. Muitas vezes olhamos para a natureza em busca de respostas, observando animais que hibernam durante o inverno. No entanto, a hibernação natural de um urso ou de um esquilo terrestre do Ártico não é um congelamento verdadeiro. Esses animais passam por um processo chamado torpor, onde a temperatura corporal cai drasticamente e o metabolismo diminui para uma fração do normal. Mas eles permanecem vivos, com o sangue fluindo de forma extremamente lenta. Estudos recentes revelaram um fato surpreendente sobre esses animais: eles não dormem de verdade durante a hibernação. O cérebro em estado de torpor profundo mostra padrões de ondas que diferem completamente do sono reparador. Periodicamente, esses animais precisam elevar sua temperatura corporal interna apenas para conseguir dormir por algumas horas e evitar danos neurológicos por privação de sono. Se tentarmos replicar esse estado em humanos sem entender essa dinâmica cerebral, o resultado pode ser um colapso cognitivo severo antes mesmo do fim da viagem. Se você quer entender os limites reais da nossa sobrevivência no futuro, inscreva-se no canal agora. A preservação do cérebro é, sem dúvida, o ponto mais crítico e misterioso de toda a equação da criogenia. O cérebro humano funciona através de uma rede de bilhões de neurônios conectados por sinapses que transmitem impulsos elétricos e químicos constantemente. Quando a temperatura cai abaixo de certos limites, essas conexões sinápticas começam a se retrair e a se desfazer. Nos animais que hibernam naturalmente, existe um mecanismo biológico que reconstrói essas conexões assim que o corpo se aquece, restaurando suas memórias e comportamentos. Nos seres humanos, não temos essa capacidade inata. Se resfriarmos o cérebro a ponto de paralisar sua atividade elétrica, corremos o risco de quebrar de forma irreversível a arquitetura física que armazena nossa identidade, memórias e consciência. O corpo pode ser preservado perfeitamente, mas a mente que acorda do outro lado pode ser uma folha em branco, desprovida de qualquer lembrança de quem era ou de qual era o objetivo da missão interestelar Orazá, também a dimensão da engenharia externa e da termodinâmica que envolvem essas tecnologias. Manter corpos humanos vitrificados por décadas ou séculos exige um isolamento térmico perfeito e um fornecimento constante de energia ou de agentes refrigerantes, como nitrogênio líquido. No vácuo do espaço, a dissipação de calor é surpreendentemente difícil, pois não há ar para conduzir o calor para longe dos sistemas de refrigeração ativos. Uma nave interestelar precisaria carregar sistemas de resfriamento extremamente complexos e redundantes. Se ocorrer uma falha de energia por apenas alguns minutos, ou se um pequeno impacto de detrito espacial comprometer o isolamento térmico de uma cápsula, a temperatura subirá de forma descontrolada. Os crioprotetores dentro do corpo começarão a se tornar tóxicos novamente antes que o sistema metabólico esteja pronto para eliminá-los, resultando em uma morte celular instantânea e silenciosa, transformando a colônia flutuante em um cemitério tecnológico. A pressão biológica aumenta quando percebemos que o tempo não é o único inimigo durante a preservação prolongada. Mesmo em temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto, a física quântica e a radiação cósmica continuam a agir de forma implacável. No espaço profundo, a nave é constantemente bombardeada por raios cósmicos de alta energia que atravessam facilmente a blindagem de metal. Em um corpo ativo, as células possuem mecanismos de reparo de DNA
altamente eficientes que corrigem mutações constantemente. Mas em um corpo congelado ou vitrificado, esses mecanismos de reparo estão completamente paralisados devido à falta de atividade metabólica. Ao longo de uma jornada de 100 anos, os danos causados pela radiação se acumulam silenciosamente no código genético das células dormentes. Quando o passageiro finalmente for reaquecido, suas células tentarão retomar as funções normais com um DNA severamente danificado, levando a falhas orgânicas massivas e ao desenvolvimento rápido de patologias letais em questão de horas após o despertar. Diante de tantos obstáculos físicos e químicos intransponíveis na criogenia clássica, a ciência do futuro começa a apontar para uma direção diferente e talvez mais perturbadora. Em vez de congelar o corpo, a chave pode estar na manipulação dos receptores químicos no hipotálamo para induzir um estado de torpor artificial sem baixar a temperatura a níveis extremos. No entanto, essa abordagem revela um novo limite biológico oculto. Quando o metabolismo humano é reduzido artificialmente a níveis extremos, o sistema imunológico também entra em hibernação profunda. As células de defesa param de patrulhar o corpo. O problema é que o corpo humano não é um sistema isolado. Carregamos trilhões de bactérias e micro-organismos em nosso sistema digestivo que são essenciais para a nossa sobrevivência diária. Sem a vigilância ativa do sistema imunológico, essa microbiota interna, que normalmente nos ajuda a digerir alimentos, começa a se comportar de forma oportunista. As bactérias passam a consumir as próprias paredes intestinais e tecidos moles do hospedeiro dormente. O próprio ecossistema que nos mantém vivos começaria a nos digerir de dentro para fora durante a viagem. Isso nos força a encarar uma realidade desconfortável sobre o nosso papel no cosmos e sobre os limites da nossa própria biologia. O futuro da exploração espacial e a expansão da humanidade para além da Terra podem não ser definidos pela potência dos nossos motores ou pela sofisticação de nossas naves. O verdadeiro gargalo está na teia intrincada de reações químicas que chamamos de vida. Cada célula do nosso corpo é uma máquina afinada para operar sob condições extremamente específicas de pressão, temperatura e gravidade. Ao tentarmos pausar o tempo biológico para conquistar o espaço, esbarramos não na falta de tecnologia, mas nos limites fundamentais da própria matéria que nos constitui. A jornada interestelar exige que decifremos primeiro o comportamento da água e das proteínas dentro de nós, mostrando que o maior mistério que precisamos dominar para alcançar as estrelas não está no céu profundo, mas na física oculta que pulsa em cada gota do nosso próprio sangue.